E no começo de tudo, um homem recebe a foto de sua futura esposa e logo fica encantado com a beleza da mesma. E quanto à garota, ela vai ter seu avô reclamar a respeito de uma matéria que viu no jornal que envolve a família deles. Nisso, Kirigaya demonstra não estar se importando nem um pouco com isso. Então Yoshino atenta ele para a última parte da matéria, onde fala sobre os netos das duas famílias estarem se aproximando mais. E assim a imprensa passou a acreditar que os dois acabariam se casando em breve. Nisso ela pergunta se a matéria estaria a citando. Então Kirigaya diz que sim, afinal, eles não poderiam estar falando de nenhuma outra pessoa. Eu ouvir isso, a garota começa a reclamar mais ainda e diz que nem mesmo chegou a conhecer esse neto de Tóquio, no caso, o Miyama. E quanto ao avô dela, Kirigaya estranha o fato de nunca ter ouvido a sua neta falar sobre relacionamentos, mesmo já tendo 17 anos. E justamente por isso ele resolveu ir atrás de um bom partido para ela por conta própria. Nisso, Yoshino pergunta se ela já conhece Miyama há muito tempo. Nisso, Kirigaya tranquiliza e diz que já o conhece há muito tempo sim, afinal, ele jamais recomendaria um homem qualquer para ela, porém Yoshino deixa claro que não pretende casar. E então Kirigaya aconselha ela, ao menos, ir conhecer o sujeito, e além disso, ela pode aproveitar essa oportunidade para ir morar em Tóquio e aprender o dialeto local. Porém, Yoshino segue se recusando e diz que nem mesmo conhece a cara e o nome do pretendente que ele está tentando lhe arrumar. Nisso, Kirigaya diz que o cara se chama Miyama Kirishima. Mas ao ver esse nome um tanto estranho, Yoshino pergunta se seria o nome gangster dele, mas Kirigaya corrige, dizendo que esse é o nome verdadeiro dele. Além do mais, o garoto é apenas um estudante do ensino médio, portanto, ainda não é um yakuza. Dito isso, ele volta a mandar ela ir para Tóquio para conhecer o cara, e no fim ela acaba cedendo e vai ao encontro de Miyama. Mas antes de se encontrar com o seu pretendente em si, Yoshino é abordada por Tokusa, o líder da família Miyama. Nisso, ela fica encantada com a beleza dele, o chamando de tiozão gato. E quanto a Tokusa, ele diz que ela parece muito com Randy e acredita que todo mundo deva dizer a mesma coisa para ela. Nisso, Yoshino confirma que sim, e diz que as pessoas costumam brincar com ela, dizendo que ela é uma versão mulher de Randy. Dito isso, ela tenta apressar as coisas, pedindo para se encontrar logo com Miyama. E ouvir isso, Tokusa estranha, dizendo que o garoto já está atrás dela esse tempo todo, e ela toma um baita susto, e assim ele a leva para conhecer mais o local. E no caminho ele diz que já está tudo preparado para ela morar ali com ele. E ouvir isso, Yoshino explica que ainda não está certa que irá morar ali ou não, portanto, ainda há chance dela acabar recusando a oferta. E ao se lembrar disso, Miyama se desculpa por ter sido precipitado e diz que não há problema nenhum caso ela queira recusar a oferta, até porque ele entende que pode soar forçado planejar o casamento entre dois jovens que nunca se viram, e justamente por isso Miyama acreditava que ela acabaria recusando se casar com ele, mas ao ver que ela ao menos aceitou ir conhecê-lo, isso já foi suficiente para deixá-lo muito feliz. Então ela acaba notando que ele não é de todo mal, e apenas com esse pensamento, ela já é transferida para aquela escola, e começa a ficar um pouco insegura quanto a isso, pois não tem certeza se seria inteligente o suficiente para estudar na mesma escola que ele. E no meio da conversa, ela o chama de Kirishima-kan, sendo respeitosa até demais com ele, e ele acaba pedindo para ela apenas o chamar de Kirishima. Nisso, ela faz como ele pede, então Kirishima leva ela até a sala, onde ela terá suas aulas, e em seguida segue para a sala dele. E enquanto observa a partir, Yoshino se impressiona com a educação dele, mesmo o garoto tendo crescido em uma família de yakuza. Então ela se sente mais aliviada, já que o garoto aparentemente é uma pessoa normal e gentil. E já na sala de aula, ela é abordada por outras 3 alunas, que ficam curiosas para saber a ligação que ela tem com o Miyama, já que elas a viram conversando com ele naquela manhã. E a garota até estranha o fato de estar sendo abordada, pois as pessoas não costumavam falar com ela em Osaka. Nisso, Yoshino explica que os avós dele são muito próximos, e por consequência ela acabou conhecendo ele também. Porém, uma das garotas decide ser mais direta e pergunta se ela é a namorada dele. Então Yoshino diz que não, porém deixa claro que o plano dos seus avós é justamente fazer com que eles fiquem juntos. E ao ver essa resposta um tanto confusa, a garota bate na mesa e pede para ela ser mais direta. Porém, Yoshino continua em silêncio, assustada, e assim as garotas acabam desistindo da conversa e vão embora. E ao se encontrar com ele na hora do intervalo, Yoshino comenta sobre ele ser bem popular naquela escola, porém ele demonstra não saber disso, afinal as pessoas costumam apenas cumprimentá-lo e nada mais, até porque os alunos já sabem que ele é neto de um yakuza. E ao ouvir isso, Yoshino pergunta se as pessoas não têm medo dele, e Kirishima diz que não, afinal, a polícia aparece rapidamente quando o yakuza faz algo mal para alguém. No entanto, ela pergunta se ele não se sente incomodado com todo mundo encarando toda hora, e Kirishima diz que nem mesmo havia parado para pensar nisso, porém ele fala isso a encarando com um olhar assustador, que mais tarde faria ela perder o sono de madrugada. Nisso, ela decide beber um pouco de água para se acalmar, mas no caminho, ela vê Kirishima chegando à noite em casa pela janela, carregando uma camisa e com toda a sua roupa encharcada de sangue. E ela pensa que ele definitivamente se parece com Yakuza, e no dia seguinte na escola, ela combina de ir com ele comprar alguns utensílios domésticos. Então, ele responde ela friamente, dizendo que poderá ir apenas à noite. E nisso, ela volta a se lembrar da noite anterior, quando o viu com uma camisa encharcada com o líquido que ela jogou ser sangue. Mas ao pensar um pouco mais, Yoshino tenta se convencer de que ela está pensando demais e criando em sua cabeça coisas que não existem. E ao continuar caminhando pelos corredores da escola, ela nota um grupo de garotas falando mal dela, a chamando de espalhafatosa. No entanto, uma das garotas vai além e começa a espalhar um rumor falso, dizendo que Yoshino trabalha como prostituta para pagar a dívida que tem com a família Miyama. E após isso, ela vai às compras com Kirishima, mas no meio do passeio ela se lembra que precisa sacar dinheiro. Então Yoshino pede para ele esperar enquanto ela vai resolver isso.
nisso, mas ao ficar sozinha, ela é abordada por 3 caras que começam a assediá-la e a chamá-la de trabalhadora da noite, só pra variar um pouco. Nisso, ela tenta despistar os homens, dizendo que eles estão a confundindo, mas logo em seguida, ela nota que eles na verdade estão dando em cima dela, coisa que nunca tinha acontecido com ela na cidade em que ela morava. E nisso, os garotos começam a arrastar ela para um beco escuro, e mesmo ouvindo ela dizendo que estava acompanhada, os garotos continuam a levando com eles, até que de repente Kirishima aparece por lá e diz que Yoshino está acompanhada dele, porém os garotos decidem comprar briga com ele mesmo assim. Nisso, Kirishima deita o primeiro garoto facilmente, e os amigos dele começam a xingar Kirishima, mas como palavras ainda não são capazes de ferir fisicamente, Kirishima destrói o moleque de porrada, e após deitar o último, ele continua socando o moleque sem parar. Mas Yoshino fala que tá bom ele parar por ali, mas antes ele aconselha os garotos a não mexerem mais com Yoshino, e diz que se eles tentarem voltar para se vingar, todos acabarão mortos. E após terminar de passar o recado, ele chama Yoshino para ir embora, e nisso ele explica que ela nunca havia sido abordada antes, pois todos sabiam que ela era neta de Miyakoze, e além disso, ela sempre andava acompanhada de um homem que não aparentava ser um cidadão comum, o que fazia com que as pessoas tivessem ainda mais medo de tentarem qualquer coisa. Dito isso, ele pede para ela começar a tomar mais cuidado, afinal ali não é mais Osaka, a terra natal dela. E quanto a Yoshino, ela pede para ele esperar, antes de prosseguir, afinal se alguém ver ele todo ensanguentado, certamente irá chamar a polícia, e ouvir isso ele tira seu moletom ensanguentado, deixando suas tatuagens visíveis. Nisso ele vê que Yoshino ficou assustado ao ver aquilo, então ele promete que irá ser mais cuidadoso ao mostrar aquilo para ela, e dito isso ele começa a aproximar a mão do rosto dela para acalmá-la, porém Yoshino bate na mão dele por reflexo e se desculpa por isso logo em seguida, mas Kirishima fala que tá de saco cheio e não aguenta mais, e fala que achou que ela era uma mulher interessante e que poderia satisfazer o desejo dele, pois ele diz que gosta de mulheres fortes como ela aparentava ser, que o colocaria em uma posição de capacho, e ouvir isso ela fica sem entender nada, então Kirishima decide ser mais direto e diz que ela é mais sensal do que ele imaginava, o que acabou fazendo ele enjoar dela muito rápido, porém ele não a culpa, pois acabou criando uma expectativa exagerada sobre ela, e quanto ao que ela irá fazer, Kirishima diz que ela pode ficar por ali mesmo. No entanto, ela continuará sendo uma mulher sem valor para ele, então ele pergunta se ela ao menos pode gerar algum dinheiro para eles. No caso, ele sugere que ela venda o seu corpo, já que isso é a única coisa de valor que ela tem, e dito isso, Kirishima a deixa à vontade para voltar para Osaka e dizer palavra por palavra do que ele lhe disse, afinal, se as coisas saírem do controle, isso divertirá muito. E após essa cena horrível, qual ela não consegue acreditar, Yoshino vai para a escola, para passar no seu armário e abri-lo, ela encontra suas coisas cheias de lama, e nota na hora que isso é aquilo que as pessoas chamam de bullying. E logo em seguida, ela ouve um grupo de garotas rindo dela escondida, nisso ela começa a cogitar voltar para Osaka, mas logo coloca a mente no lugar, e decide se manter firme, e de repente, ela recebe uma ligação de Kirigaya, e durante a conversa, ele nota algo de errado, e pergunta se ela está se dando bem com o Miyama. Nisso, ela fica em silêncio, então ele pede para ela aguentar ao menos por mais um ano, independente do quanto a humilhem, pois ele quer que ela apenas faça Miyama se apaixonar por ela, e volte para casa, afinal essa é a melhor forma que ela tem de se vingar dele, deixando ele apaixonado e largando ele. Dito isso, ele relata uma dessas histórias em que ele tomou um pé na bunda. No caso, 3 namoradas que ele tinha na época descobriram a trairagem dele e o jogaram no rio como forma de se vingarem. E ao ver isso, Yoshino se impressiona com o tanto de cara merda que é à sua volta, então ela decide jogar o jogo conforme as regras de Kirishima, e após um tempo ele começa a estranhar que ela não voltou a aparecer, mas um tempo depois ela aparece na escola com uma bolsa, colocando em cima dele 4 milhões em dinheiro, o qual ela conseguiu vender no seu rim, afinal ele falou que ela só tinha o seu corpo de valor, e assim ela conseguiu dinheiro com ele, e ela fala que agora não vai ser mais aquela garota sem sal que ele havia dito, e além disso, ela deu dinheiro suficiente para continuar morando com ele, então ela fala com as outras garotas da sala também, prometendo que irá arrastar a alma de todos à sua volta para o inferno junto com ela, caso elas continuem incomodando. E ao notar aquele teor violento nas palavras dela, Kirishima puxa pelo braço e diz que a ama, afinal ela se tornou exatamente o tipo de mulher que ele ama, e assim ela fica desacreditada com isso, e quanto a outra coisa, ele recebe um telefonema misterioso, e avisa seus parceiros sobre o problema chato que ele acabou de tomar ciência. Mano, isso daqui é absoluto cinema, vai ser muito boa essa temporada, esse romance daqui é muito da hora, e lembrando, tem um teor um pouco adulto, não é romance fofinho, e o negócio vai escalar demais. Deixa o like, se inscreve caso você queira a continuação, e bora que bora pra parte 2 bem em breve. Fui!